Graça e paz, irmãos. Eu louvo a Deus nesta noite mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos concede, né? E a confiança que o reverendo Ronildo tem, o conselho de estar aqui nesta noite. Mas eu quero começar agora fazendo com que cada um de nós lembremos as declarações que nós já fizemos hoje. Esse último cântico, esse último louvor, se a gente for examinar frase por frase, como é que nós confiamos, como é que nós estamos realmente dependentes de Deus. E vamos continuar assim. O texto que nós vamos ler certamente é conhecido e vai nos ajudar nessa caminhada que nós temos, e tanto a caminhada de cada um como a própria vida da igreja, com todos os seus projetos, os seus desafios, nós precisamos realmente de muita coisa que vem de Deus. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 6. Nós vamos ler assim mesmo sentados, os irmãos acompanhem. Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 20. É um texto bem conhecido, mas eu acredito que, pela orientação do Espírito Santo do Senhor, ele vai falar aos nossos corações. Efésios 6, versículo 10 em diante até o versículo 20. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firme, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a pregação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que, em Cristo, eu seja usado para falar como me compraz fazê-lo. Vamos orar mais uma vez, meus amados, e peço oração também, como disse o apóstolo Paulo aqui no versículo 19, orar por mim, para que o Senhor possa me usar como instrumento nas suas mãos. Oremos. Muito obrigado, Senhor, por tudo que nós já fizemos aqui neste lugar. Obrigado, Senhor, pela liberdade que nós temos de poder nos congregar em Teu nome, entoar hinos de louvor e adoração ao Senhor. Ó Pai, obrigado pela liberdade que temos de ler a Tua palavra. E agora eu peço a Teu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor fale aos nossos corações, aqueles que estão aqui e aqueles que estão nas mídias sociais. Mas para isso, Pai, eu peço a Teu Deus, que o Senhor use a minha vida como um instrumento nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu quero pensar um pouquinho com vocês nesta noite sobre força, coragem e oração. Precisamos de todos esses elementos para a nossa caminhada cristã. Precisamos de tudo isso para a própria vida da igreja. Precisamos de ter força e ter ânimo. E essa frase, ser forte e tenha bom ânimo, ela é repetida várias vezes logo no início da palavra de Deus, no início da Bíblia. E o que nós precisamos hoje, realmente eu creio, que é justamente isso, para poder vencer, para poder viver, para poder alcançar, certo? Primeiro, o nosso objetivo como cristãos, de ter uma vida na dependência de Deus. Nesses cânticos que nós entoamos hoje, nessa noite, quantas declarações nós fizemos? Dependendo de Deus e crendo que Deus realmente, Ele é o nosso Senhor, o nosso Deus. E tem uma frase numa dessas letras que falamos, né? Vem, Senhor Jesus. Não foi isso que nós falamos? Vem, Senhor Jesus. Mas para chegar até esse momento em que Ele venha,
buscar a sua igreja ou venha te buscar, nós vamos enfrentar muitos problemas e muita dificuldade, e para isso nós precisamos mesmo de estar e andar com o Senhor. Quando o apóstolo Paulo ele escreve, pelo que nós vemos aqui no capítulo 1, no versículo 1 de Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Ele certamente estava escrevendo da prisão. Como é que alguém pode animar os outros estando em cadeias? Não é fácil. Quando você está com problemas, animar os outros. Mas nós ficamos animados quando sabemos quem é que está nos animando. E uma coisa que eu quero pensar, quero meditar com vocês, é justamente quando nós vemos aqui no versículo 10, nos capítulos anteriores, ele está trazendo recomendações. No capítulo 5, se você vê aí, tem o fruto da luz e as obras das trevas. Depois tem a orientação para o marido, para a mulher, tem a orientação para os filhos, tem a orientação para os servos e os senhores, e agora vem a armadura de Deus. Disse, quanto ao mais, é aí que eu quero pensar com vocês nesta noite, sobre esse mais, a força e a coragem. De onde vem essa força? De onde vem essa coragem que nós precisamos para enfrentar esse dia a dia, para enfrentar os problemas da nossa vida, para enfrentar os problemas até às vezes da nossa vida espiritual, os conflitos que nós temos. Nós precisamos disso. E nós vemos aqui algo muito interessante, quando nós como cristãos precisamos disso. Na luta, nós vemos ali como Davi contra Golias, Davi contra as forças do mal. Quando nós vamos lá a ver em 1 Samuel 17 e o versículo 45, o que nós vamos encontrar ali? É muito interessante que nesse versículo 45, e você conhece a história de Davi com esse enfrentamento ali, no versículo 45 ele disse, Davi, porém, disse ao filisteu, tu vem contra mim com espada e com lança e com escudo. Aqui o detalhe, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, e ele aqui tens afrontado. Em outras oportunidades, ele vai falar dentro desse capítulo 17, que o inimigo estava afrontando ao Deus vivo, e ele vai em nome do Deus vivo. Efésios 10, versículo 10, diz assim, quanto ao mais, sede fortalecidos em quê? Onde é que nós vamos encontrar a nossa força? De onde é que vai vir a nossa força? De onde é que nós vamos buscar essa força? A palavra de Deus diz, sede fortalecidos, o quê? No Senhor e na força do seu poder. Independente de tudo que nós estivermos enfrentando, o que você estiver enfrentando, nós temos que buscar forças no Senhor, para viver o dia a dia, para enfrentar os problemas, para enfrentar as dificuldades da nossa vida, nós temos que buscar essa força no Senhor, porque isso que o versículo 10 diz, e na força do seu poder. Essa força vem de Deus, e no versículo seguinte vai falar, revestivos de toda a armadura. Armadura de quem? De Deus, para poder ficar o quê? Firmes contra as ciladas. E o que mais nós enfrentamos são ciladas. O que mais nós enfrentamos, o que a igreja enfrenta é ciladas, é armadilhas. É interessante, não sei se vocês têm reparado, nessas atividades que a nossa igreja tem, vou falar de nossa, né, pastor? A nossa igreja tem, quando saímos das quatro paredes, quando vamos ali, quando os irmãos vão ali na praça para pregar o evangelho, vocês acham que o inimigo está de boa? Não, ele não está satisfeito, porque a igreja do Senhor está entrando no campo do inimigo. E para poder fazer isso, a igreja precisa revestir-se dessas armaduras para poder enfrentar essas ciladas que nós vamos enfrentar. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. E no versículo 14, na parte B, diz, vestindo-vos da couraça da justiça. Você não pode estar certo até que você tenha a verdade. Conhecendo a verdade, você está certo e anda de forma correta. Se tem uma coisa que nós, como cristãos, você como igreja, tem que andar, é da maneira correta. Porque às vezes, o que você faz, o que eu faço, pesa muito mais que aquilo que eu falo. E nesse tempo que nós vivemos, precisamos sim
de andar da maneira correta. Em Hebreus, a palavra de Deus diz assim que a justiça veio a Abel pela fé. Hebreus 11:4 diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. E no versículo 16 do nosso texto que nós lemos, nós vamos encontrar assim: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos do maligno. Na versão da Bíblia Viva, falei, o reverendo Joás, ele fez umas observações de manhã. Eu também não gosto muito dessas versões, mas às vezes ajuda a esclarecer alguma coisa, né? Mas na Bíblia Vida diz assim, esses dardos inflamados são flechas ardentes. Pensa aí nas batalhas, naqueles filmes que lançam as flechas na ponta com fogo, né? Cheia de fogo. É isso que o inimigo está lançando. Então, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do inimigo. Ele vai soltar, ele vai lançar esses dardos. Mas nós temos que estar protegidos. Você tem que estar resguardado. Você tem que se proteger, você tem que se revestir das armaduras de Deus para poder enfrentar isso. E é isso, nós temos que ter coragem para fazer isso. Nós temos que ter força para fazer isso. Então, quem tem fé não entra nessa terra prometida, quando nós vimos lá com Abraão. Abraão é preciso crer na promessa. Olha, quando eu penso em Abraão, eu não sei se você já saiu e começou uma viagem sem saber para onde você ia, né? Hebreus 11, olha aqui, que eu acho muito interessante no versículo 8, deixa eu ver se é aqui mesmo. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Ele foi chamado e Deus falou assim: sai e vai. Eu acho que todos nós, todos vocês, quando nós nos movimentamos, quando saímos de um lugar e vamos para o outro, nós sabemos para onde vamos, né? Você não sai, né? Vamos pensar assim no reverendo Ronildo. Deus fala assim: Ronildo, faz as malas, pega sua mulher e vai, que no caminho eu vou te falar para onde você vai. Rapaz, a gente pensa demais. A primeira vez que eu saí de casa porque eu sabia para onde eu ia. Eu não saía aventurando. E toda vez que a gente tem que se movimentar, nós sabemos para onde nós vamos. O ano passado, em dezembro, nós estávamos no norte de Minas. Vamos sair, vocês têm que sair, nós vamos sair. Para onde? Aí tem toda uma movimentação, né? Para onde vai morar, onde vai alugar, e aí a gente sai. Hoje os missionários, eles são chamados para ir para o campo, e o que eles fazem? Uma pesquisa na internet. Né? Faz uma pesquisa. Quantos habitantes tem, qual a religião, qual é o sistema político, e faz todo um levantamento. Mas olha, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Ele não fez pesquisa, ele não perguntou, ele simplesmente foi e obedeceu. Isso é o que nós precisamos de ter, essa fé. É preciso ter essa fé e crer em Deus, saber que Ele está nos sustentando, saber que Ele está nos encorajando, né? Como eu li no versículo 8, sem saber para onde ele ia, para alcançar a promessa de Deus em sua vida, é preciso coragem como Abraão. Nós estamos numa caminhada, né? Para onde você está indo? Nós estamos indo, eu tenho essa convicção, que eu estou indo para onde? Para a pátria celestial. É para lá que eu vou, é para lá que eu acredito que você vai, mas tem que ter fé, que você e eu, que a igreja do Senhor vai chegar, e nós temos que ter coragem de falar isso, porque às vezes o mundo vai nos questionar, mas você tem certeza que você vai chegar mesmo lá? Que Deus existe, que Deus é real? Mas você foi chamado, e você tem que crer, que você vai chegar na pátria celestial. Mas até lá, enfrentamos problemas, enfrentamos dificuldades, enfrentamos os ataques do maligno, as setas, as flechas que são lançadas para colocar dúvida se é verdade aquilo que o Senhor tem prometido para nós. Por isso, meus amados, nós precisamos disso. E a palavra de Deus em Hebreus diz que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus,
porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Isso eu gosto. Você busca Deus, você será galardoado, você será premiado por Deus. Meus amados, quando eu vejo aqui agora, no versículo 17, a força e a coragem vêm, certo, pela palavra de Deus. A escola dominical, ela é justamente para nos instruir, para instruir a igreja, para poder manejar a palavra, para poder aprender a usar a palavra, viver de acordo com a palavra de Deus. No versículo 17 diz o quê? Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Isso é que nós temos que aprender a usar. Isso que você tem que usar para ter essa força, para ter coragem, para que possamos viver uma vida que agrade ao Senhor. Oséias, capítulo 4, versículo 6, diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o quê? O conhecimento. Mas em 1 de João nós vemos assim, aquele que diz, eu conheço, olha lá, aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Isso é duro, irmãos. Se você disse que conhece a Deus, então nós temos que guardar os seus mandamentos, sermos obedientes. E nesses dias, o pastor já falou mais ou menos o que está acontecendo. Quantos convites vão ser feitos para nós, ou para você? Vamos ali, vamos curtir, vamos como se chama? No sambão, é sambão que fala, né? Vamos lá. O que é que você vai fazer? Vai aceitar esse convite ou você vai rejeitar? Você realmente conhece o Senhor e você sabe o que agrada a Ele, ou você vai simplesmente seguir os seus instintos, os seus desejos? Aquele que diz, eu conheço e não guarda os mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. O Evangelho de João, Jesus vai falar assim, se me amais, guardareis o quê? Os meus mandamentos. Amar a Deus é guardar os mandamentos. E quando guardamos os mandamentos, nós vamos ser obedientes ao Senhor. Aí você vai buscar realmente ser fortalecido no Senhor, porque você obedece. Para poder enfrentar essas dificuldades, nós temos que buscar essa autoridade que vem de Deus. A palavra de Deus, em 1 Tessalonicenses 2:13, diz assim, outra razão ainda nós temos para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vos recebido a palavra que de nós ouviste, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homem, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Quanto a palavra tem operado em nós? Quanto a palavra tem operado em você? Para ser fortalecido, para ser sustentado, para ter coragem de fazer a obra de Deus. Pregar? Não, meu irmão. É viver como cristão. É viver como um servo de Deus. É viver como aquele que realmente tem os mandamentos do Senhor. E essa força, meus queridos, é algo que às vezes é difícil. A gente fala muito, mas no versículo 18 diz assim, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Você e eu seremos fortalecidos, vamos ter coragem quando a gente orar. Eu costumo dizer o seguinte, o pastor tem uma equipe boa, né? Tem um conselho, tem pastores, a igreja está toda estruturada em departamentos. É bom isso daí, muito bom. Mas tem uma coisa que ele não pode delegar. Tem uma coisa que você não pode delegar. Tem uma coisa que eu não posso delegar. A oração. Um dia desses ele disse que ora pela igreja, e nós oramos pela igreja. São muitos membros, então não pode orar por todos, mas ora pela igreja. Ele não pode falar assim, ou ligar para o pastor Joás, pastor Joás, senhor, ora por mim aí, hoje, esse tempo eu teria que orar pela igreja, mas não vai dar tempo, agora o senhor ora por aí? Não,
É algo que você tem que fazer. É algo que eu tenho que fazer. Né? A palavra de Deus é clara. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica. É aí que você se fortalece. É aí que você recebe força. É orando que você vai ser alimentado, você vai ser sustentado. Quanto tempo você investe, não gasta, investe em oração por dia? Quanto tempo? Faz uma pesquisa na sua vida. No meu celular, não sei se em todos aí, tem um resumo da semana. Vocês já viram? Tem um resumo da semana. Quanto você fica em cada mídia. Quanto tempo você ora? É orar, meus queridos. Nós vamos ser fortalecidos na oração. Nós vamos ter coragem, porque essa coragem Deus não vai nos dar através da oração. O salmista disse, no dia em que clamei, tu me acudistes e alentastes a força da minha alma. No dia que busquei o Senhor me acudiu. Está difícil? Está com problemas? Precisa de força? Precisa de coragem? Ore. Busque ao Senhor. Se for necessário, faça um jejum, separe um dia inteirinho na presença de Deus, aos pés da cruz de Cristo, clamando ao Senhor. Porque às vezes você faz jejum por uma causa na justiça, por esse tipo de coisa. Não. Faça um jejum e coloque a sua vida diante de Deus. No campo, de vez em quando, aliás, toda vez que eu ia fazer isso, falava com minha esposa, falava com Vilma. Tal dia eu tenho uma reunião com o patrão. Ela já sabe. É um dia na presença de Deus. É um dia buscando ao Senhor. Porque se nós não orarmos, nós vamos ser engolidos pelos problemas, pelas dificuldades e pelas armadilhas. Tiago disse, para seres curado, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Ore com confiança. Cristo, Ele muda a nossa mentalidade para sempre. Cristo, Ele suportou tentações que nem podemos imaginar. Ora, reconhecendo que Jesus sabe tudo o que você está precisando. E um consolo, um conforto que eu tenho, e você deve ter também. Onde Jesus está nesse momento? A palavra de Deus diz que Ele está o quê? À direita do Pai. E faz o quê? Intercede. Intercede por você. Intercede por nós. Intercede pela igreja. Nós temos que orar por nós mesmos, uns pelos outros, e a igreja que ora e que tem missionários e contribui com missionários, tem que orar pelos missionários. Nas suas orações, você ora pelos missionários da igreja? Separa ali um tempinho. Oração, meus irmãos, é buscar o Senhor. Oração é que nós temos que fazer. E nós temos grandes exemplos de oração, de coragem, na palavra de Deus. Quando eu vejo aqui em Josué, capítulo 1, nós vamos ver o que a palavra de Deus nos disse. No versículo, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Naum, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Então agora é com você. Dispõe-te agora, passa o Jordão. Vamos lá para o versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. E o versículo 6 diz, sé forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sobre juramento prometeu dar aos seus pais. Um exemplo que o Senhor nos dá através da sua palavra. Davi também, ele é um outro exemplo, que ele vai ser no nome do Deus vivo. Ele não vai pela sua força, ele não vai pelas suas capacidades que ele tinha, mas ele vai em nome do Deus vivo. Outro exemplo de coragem que eu posso olhar rapidamente, que nós podemos olhar rapidamente, é Esther no capítulo 4, no versículo 16. Deixa eu ver se eu marquei aqui. Esther 4. Capítulo 4, versículo 16, tem todo um contexto ali de um problema que estava tendo, mas ela se coloca diante de Deus, e no versículo 16, ela vai falar assim, vai, ou ler o 14,
Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se por conjuntura como está é que fostes elevada a rainha? Então disse Ester que respondesse a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharam em Susã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais, por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Mas se coloca à disposição de Deus. Em oração, convoca as suas servas para orar e o povo para orar. Exemplo de confiança na dependência de Deus. Depender de Deus, meus amados. Nesses tempos que nós estamos vivendo, é necessário. Daniel também. Um outro exemplo de coragem. Um outro exemplo da dependência de Deus. Um outro exemplo que nós encontramos de saber que está nas mãos de Deus. Quando nós vemos lá, em Daniel capítulo 1, versículo 8, resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E o resultado, eu posso crer que nós encontramos lá no capítulo 6, no versículo 10, depois que ele enfrenta e fica sabendo do problema, o que ele faz? No versículo 10, Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou na sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante de Deus, que costumava fazer. Oração. Enfrenta o problema, sabe da situação e vai o quê? Orar. Você sabe o que você está precisando, você sabe do seu problema, o que tem que fazer? Orar. Buscar a Deus. Seguir ao Senhor. Os apóstolos também nos deixam um exemplo. Em Atos, capítulo 5, versículo 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Obedecer a Deus. E Deus nos manda o quê? Orar. Nos revestirmos das armaduras do seu Espírito. É o que o Senhor nos recomenda, é o que Deus vai nos recomendar. E o maior exemplo, o exemplo que nós temos que seguir, quem é? Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo, no capítulo 4, do versículo 1 em diante, nós conhecemos a tentação de Jesus. E ele vai usar a palavra e ele estava em oração. É isso que ele vai fazer. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Então o tentador aproximou-se e lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E aí você conhece o restante. Você pode ler o restante do capítulo 4. E você vai ver como que Jesus, o maior exemplo, o nosso Senhor, ele dá essas instruções e nos deixa exemplo para vencer, para sermos fortalecidos. Meus queridos, que o Senhor conhece a tua vida. E você está precisando. Está enfrentando problemas. Está enfrentando dificuldade. Ou tem que tomar decisões. Precisa de força. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Como nós vemos no versículo 18, para concluir. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. E para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. O que você está precisando?
de força, coragem, ore. Aí é que nós vamos ser fortalecidos. Aí é que nós vamos ser, você vai ser fortalecido.